Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz, e nesse vídeo a gente vai fazer uma breve revisão sobre os números reais, tá? Sobre como eles se dividem, como eles se classificam, tá? Então, primeiramente, a gente vai ter dois grandes grupos aqui dos números reais, tá? A gente vai ter os números irracionais e os números racionais, tá? Os números irracionais são aqueles decimais não exatos que a gente não consegue colocar na forma de fração, tá? Um exemplo aqui ó, é o π, raiz de 2, raiz de 3. Fora aquelas raízes que são exatas, por exemplo, raiz de 4, raiz de 9, raiz quadrada, raiz cúbica de 27. Fora aquelas raízes que a gente consegue um número que vai ser um número com sem vírgula ou com vírgula pequena, a gente vai ter a maioria delas, tá? Sendo números irracionais. E aí a melhor maneira de escrever é com esses símbolos aqui, ó. Em vez de eu escrever o 3,14 e um monte de número depois da vírgula, eu coloco só o símbolo do π. 1,4, 1, 4, um monte de número depois da vírgula, coloco só o símbolo raiz quadrada de 2. Tá. Nos números racionais são aqueles que a gente consegue colocar em forma de fração. Nessa fração aqui, ó, a gente tem que ter números inteiros em cima e embaixo. E embaixo, no denominador, a gente não pode ter zero, tá? Porque um número dividido por zero, ele é infinito, é um número que a gente não consegue calcular. Então, o b, ele não pode ser zero, tá? Aqui, ó, o 2 é um número racional, porque a gente consegue colocar, ó, em forma de fração. Tá? Coloquei duas vezes aqui, ó. O 3,2 a gente consegue, tá? Entre outros. Aí a gente tem as dízimos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui, ó, nos números racionais, a gente tem classificações, né? A gente tem os números naturais, que são aqueles que a gente conta do zero até o infinito, mas são números inteiros e positivos, né? São positivos. Números inteiros e positivos a gente pode lembrar da árvorezinha do jeito que ela é. Você já tem até um vídeo explicando sobre eles, né? Nos números inteiros, esses números naturais aqui são aqueles que servem para contar, simplesmente, tá? Os números inteiros, eles já têm os números naturais, tá? Eles são compostos dos números naturais e os seus opostos, ó. Lembrando que eles não têm vírgula. Aqui é só o menos 2, aqui é só o 0, aqui é só o 1. E aí a gente pode escrever isso aqui, ó, como uma árvore e o reflexo dela. Tá? Continuando, daí agora a gente vai começar com os decimais exatos, que são aqueles números que têm vírgula. Só que as casas depois da vírgula são finitas, tá? Ó, são aleatórios aqui, ó. Vou escrevendo, ó. Só que eles têm um final. Eu não escrevo com uma reticências aqui, tá? Esses números, eles podem ser colocados em forma de fração. Isso a gente vai ver mais no outro vídeo, tá? Sendo assim, eles são racionais, tá? Eles podem ser colocados em forma de fração. E aqui, por último, a gente tem as dízimas periódicas. Tá? Dízimas periódicas são números que contêm vírgula. Por exemplo, aqui, ó, uma vírgula. E que depois da vírgula os números se repetem em períodos. Tá? A gente tem aqui o 3,6666. Daí eu coloco aqui a reticência. Ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, com esse tracinho em cima. A gente pode ter o 0,75, 75, números aqui, ó. O período é de duas casas agora. Então eu posso escrever desse jeito também. Os números vão se repetir infinitamente. Mas mesmo que seja infinita, as dízimas elas podem ser
colocadas na forma de fração. Isso é, as dízimas periódicas elas são números racionais, tá? As dízimas periódicas elas se dividem em dois tipos, tá? A simples é quando, eu vou escrever uma aqui, ó. O período, os números que vão se repetir, eles começam exatamente após a vírgula. Ó, 3, 3, 3. Então aqui ó, já começou, depois da vírgula, o número já começou a se repetir. Outro número aqui, ó. 35, 35, infinitamente. O 35 já começou a se repetir logo após a vírgula. Já as compostas, a gente tem os intrusos, tá? Vou escrever um aqui, ó. O período começou a partir do 7 aqui, ó. Ela virou uma dízima periódica a partir do 7. Só que a gente tem o zero entre a vírgula e o período, ou seja, ela é composta da dízima e de um intruso, um número que não pertence à dízima, tá? Então sempre que a gente vê um número entre a vírgula e os números que estão se repetindo, a gente diz que ela é uma composta. Eu vou colocar mais um número aqui, ó. 2, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Infinitamente, ó. Ela é uma dízima porque a gente tem os períodos, né? E ela é dízima composta porque ela tem um intruso, tá? Então, daí colocando os tipos de número aqui no conjunto, né? A gente tem os números aqui, esse grande conjunto aqui, ó, dos números reais, né? Para finalizar. Aqui, ó, os reais eles se dividem em números racionais, o que é de quociente, tá? A gente tem os números irracionais. Dentro dos números racionais, a gente tem aqueles com vírgula e os sem vírgula, que são os números inteiros. Dentro dos números inteiros, acho que a gente tem aqueles números que são negativos, por exemplo, menos 4, menos 6. E a gente tem os números naturais, que são aqueles números inteiros e positivos, ó. O 8, o 7, o 0. Isso aqui a gente finaliza a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.